Eu quero seguir aqui, virando a página e propor o próximo tema. Isso a partir de uma onda de falsos sequestros, pessoal. Aqui também serviço de utilidade pública te avisando, te deixando com a guarda levantada, porque essa onda de falsos sequestros entrou de vez na mira da polícia nos últimos dias. E o motivo, David de Tarso vai contar pra gente. Exatamente, Marinho. As pessoas estavam procurando a polícia, o departamento de antissequestro, dizendo que foram vítimas que estavam em cativeiro. Teve até um homem de 22 anos que ele simulou o próprio sequestro, contratou um usuário de drogas vizinho dele, pagou R$100 para que ele espancasse a vítima como se ele fosse sequestrador. E aí, depois pedia o resgate para a família, né? Algo em torno de R$100 mil. Só que detalhe, ele tinha desviado o dinheiro da loja de automóveis do sogro, cerca de R$40 mil, por conta de jogos em bets e até mesmo apostas. Ele contraiu essa dívida, não tinha como pagar e teve a brilhante ideia, vou simular o próprio sequestro, né? Para a família pagar o resgate e dessa forma conseguir arcar com o dinheiro que eu desviei. E aí fica tudo bem. Uma outra mulher também, uma jovem de pouco mais de 20 anos, fez a mesma coisa com a caixinha da empresa que eles juntavam para o fim do ano e também simulou o falso sequestro, tirou uma foto nua, como se estivesse num cativeiro. Então isso tem se tornado uma tendência e 11 casos foram registrados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Depois de forjar o próprio sequestro, parece que eles apostaram se alguém ia descobrir ou não. E pelo retrospecto, fica óbvio, né, meu caro David de Tarso, que mentira tem perna curta, mais um caso e mais uma dimensão aqui pra gente ver que as pessoas, em busca do lucro fácil, ou também de limpar a própria barra, fazem o impensável, né, mano? Não, é surreal, porque você está tentando enganar as pessoas que lhe amam, né? Literalmente, exatamente. Você está enganando sua família, as pessoas próximas que vão pagar pelo resgate. Então, o que é que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Se você está com a dívida, por que não ter coragem de encarar as pessoas que estão ao seu redor, pedir ajuda e encarar também a responsabilidade a respeito da dívida, né? Porque certamente as pessoas podem até ajudar, mas vão tentar entender por que a pessoa está tendo um padrão de gasto incompatível com a própria renda para construir essa dívida, ainda mais nesses casos vinculados a pessoas que estão viciadas em apostas, que precisam controlar e tratar o seu vício. Precisam, portanto, ter a coragem de pedir ajuda. E isso é uma inversão de valores completa. As pessoas acham que é mais vergonhoso pedir ajuda do que mentir e simular um crime para os seus próprios familiares. Que mundo é esse? As coisas estão completamente invertidas, né? Bom, você que fala tanto da desindustrialização do Brasil, né, Pepe? O Brasil parece que é um mero figurante, um espectador dessa quarta revolução industrial com robótica e inteligência artificial e também fica no meio desse marasmo de falta de oportunidades e na arapuca do tigrinho em busca do lucro fácil e rápido, acaba, enfim, se contentando com a mediocridade e partindo para todo tipo de golpe dessa sorte. Agora, o problema é que quando isso vira uma tendência e vira algo autodestrutivo, né? É um sintoma da doença mais profunda que a gente está metido, né? Não, exatamente. Aí tem uma crítica à regulação feita pelo governo federal, né? A Secretaria de Apostas, né, é vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Ou seja, com toda certeza a regulação teve um viés somente arrecadatório, né? Ninguém pensou na questão de saúde, ninguém pensou na questão institucional, não é? A questão outras questões. Então você vê que realmente a questão das bets, que pode ser um lazer interessante, um lazer legítimo, mas tem vários efeitos colaterais. Um deles é o vício das pessoas. Então a gente tem que começar a tratar essas pessoas como doentes, né, como viciadas no jogo. E aí você vê, aí tem um ponto que o Mano colocou, muito bem colocado, sobre a questão da bizarrice. Sim. Da pessoa querer enganar os seus entes queridos, seus familiares, em troca de dinheiro para sair de uma situação ruim que ela se colocou. Mas tem outro fator também, não é? Você mobiliza uma força e um aparato estatal que poderia estar buscando resoluções de crimes de pessoas que estão realmente sequestradas em cativeiros com mentirinha, né? Com algo que não faz nenhum sentido. Inclusive, na matéria, falou que as polícias trocaram bala com traficantes porque pegaram o número do Pix que o meliante deu, tinha o endereço de uma favela, entraram na favela e trocaram bala com policiais, com traficante. Ou seja, a própria polícia se colocou em perigo, né,
pai de família, tem famílias policiais, poderia ter perdido a vida por conta de falso sequestro, que é bizarro, né? E a força institucional da polícia, ao invés de buscar realmente ajudar a resolver os crimes de sequestro, que deixam as pessoas familiares completamente mal, né, estão lá resolvendo esses falsos sequestros. E mais um dado, né, que o David colocou aqui, 11 sequestros só ano passado. Foi maior, o número de falso sequestro foi maior do que o número de sequestro real, né? Ou seja, é uma bizarrice total. Não, e dentro disso, um outro ponto interessante que veio à tona nessa coletiva da Delegacia Antissequestro é que, de fato, 1/3 do volume de trabalho deles, ou seja, 33% aí, está indo diretamente nessas situações de falso sequestro que depois são descobertos. Então, é um volume muito considerável em relação ao tempo desses policiais. E mais grave ainda, quando a gente olha para uma situação dessa, é de um nível de desumanização da família que é gigante. Porque imagina o que é você, como mãe, pai, irmão, receber uma foto, esposa, no caso dele, recebeu uma foto do seu marido apanhando, todo machucado. Ele chegou machucado, ou seja, ele pediu alguém para fazer ferimentos nele, para dar veracidade para isso. Iniciou num valor de R$100 mil o pedido e caiu para R$2 mil ali esse valor, que foi pago, os familiares se juntaram, pagaram. Então imagine o desespero de uma mãe que acha que o filho está sequestrado e imagine a tristeza que ela sente também. Ele tá bem, ele tá em casa, mas eu descobri que isso tudo foi um plano dele para lhe tirar dinheiro, para tirar dinheiro da própria família. É um nível de traição que, na minha perspectiva, assim, imperdoável. É de uma maldade genuína fazer isso com a sua família. E por que estão fazendo isso? Pelo ponto de arrecadação, pelo ponto de conseguir pagar uma dívida, pelo ponto de não falar a verdade, que falasse a verdade. Eu fiz isso. O nível de desgaste que ele vai ter agora é muito maior do que os 40 mil que ele roubou aí da loja do sogro. A gente sempre nesse programa aqui, todos nós aqui tomamos um baita cuidado para não socializar a culpa. Mas, na medida que vários casos parecidos vão se sucedendo, parece que tem uma tendência em curso. Claro que parte do mau-caratismo, com pitadas de desespero e autossabotagem no nível mais louco e alucinado, o que a gente está vendo aqui. Mas o reflexo que isso tem para a gente analisar a situação como um todo é, assim, inconfundível, né? A gente vê o Brasil no endividamento brutal, avassalador que toda a sociedade vive. A economia, enfim, completamente estagnada, sem oportunidades reais, acaba sendo um terreno fértil para as pessoas tomarem umas atitudes doentias como essas, né? Mas não é por aí, Jess. Perfeito, André. E o PP tocou um ponto aqui muito bom, que é a questão da razão da regulação das bets no Brasil. Foi feita pelo Ministério da Fazenda, foi definida pelo Ministério da Fazenda e acaba que esse olhar arrecadatório, ele tem como consequências pessoas que às vezes vão ser incentivadas e foram incentivadas ao jogo e fica numa situação de saúde pública também. Essas pessoas são viciadas. Sem dúvida alguma, é sintoma de uma doença muito mais profunda e a gente espera que casos como esse cada vez mais sejam expostos e desincentivados, porque sempre acaba mal e está aí mais um caso escancarado para todo mundo ver e não ter dúvida alguma restante.